Neste momento estou deitado debaixo da cama no meu quarto e algo incrível está acontecendo acima de mim. Ouço gemidos altos de minha esposa, Alice, e gemidos fracos de Cal Parks, que era o personal trainer de minha esposa. Após o nascimento da nossa filha Frances, Alice perdeu a forma e quis voltar à forma. Então encontrei o melhor treinador da cidade para ela, pagando-lhe uma quantia significativa para trabalhar com minha esposa na academia. No entanto, nunca imaginei que as suas sessões de fitness se estenderiam até o nosso quarto. Agora, deitado debaixo da cama pronto para executar meu plano de vingança, reflito sobre como acabei nessa situação e como minha esposa escolheu me trair com seu personal trainer em nossa própria casa. Sou Harold Randall, um engenheiro de sucesso. 15 anos de trabalho na empresa deram frutos. Adquiri um bom carro, uma casa e pude viajar. Sempre acreditei que a mulher é o gerador do homem. Afinal, o homem não precisa de muito, mas a mulher exige muito. Então, quando conheci Alice na faculdade, imediatamente comecei a trabalhar para dar a ela o melhor de tudo. Tivemos altos e baixos, mas o que realmente me inspirou foi que Alice permaneceu comigo nos bons e maus momentos. Mesmo quando eu não tinha dinheiro para pagar a casa e havia risco de despejo, Alice ainda me apoiou e permaneceu leal, e eu aprecio profundamente isso nela. Quando nossa vida se tornou estável e com uma renda estável, começamos a pensar em constituir uma família completa. Meu salário cobria todas as nossas necessidades básicas e podíamos até economizar dinheiro. Portanto, Alice largou o emprego e começou a viver para seu prazer. E eu não hesitei em gastar dinheiro com sua diversão porque entendi o quanto era importante para minha mulher ser feliz e manter seu bem-estar. Querido, tenho notícias maravilhosas para você. Sim, o que é isso? Conseguimos. Levantei Alice em meus braços e giramos no lugar. Fiquei excessivamente feliz. Finalmente eu seria pai. Alice e eu imediatamente mergulhamos em livros e documentários para futuros pais, brindando aos nossos futuros papéis. Foi uma época de ouro, mas o evento mais legal foi a festa de revelação de gênero onde convidamos todos os nossos parentes e amigos. Lá descobrimos que íamos ter uma menina e começamos a debater o nome do bebê. Quero que ela se chame Joyce. Você não acha que isso é algo comum? Ok, então sugira sua opção. Vamos chamá-la de Frances. Eu gosto disso. Vamos com isso. Então, concordamos que daríamos o nome de Frances à nossa futura filha. À medida que a data do parto se aproximava, percebi como Alice ficava cada vez mais triste com sua figura. Para ela foi um verdadeiro estresse. Ela sempre se manteve em forma e ficou linda durante toda a vida. Agora, ela se sente envelhecida e não parece tão atraente como antes. Querido, esqueça isso. Você é o mais lindo para mim. Não, Haroldo. Eu pareço terrível. Olhe para minhas bochechas, pernas. É um desastre. Esses exercícios para a gravidez não estão ajudando em nada. Sim, eu estava pagando por seus treinos pré-natais semanais, onde as mulheres praticavam exercícios de baixo impacto com um treinador. Sinceramente, não me importei muito com a aparência de Alice devido às mudanças biológicas dela durante a gravidez. Ela ganhou peso significativamente, mas não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Eu garantia a ela todos os dias que era normal, e até os médicos lhe disseram isso, mas ela continuou chateada. Depois que Frances nasceu, Alice ficou ainda mais histérica. Era como se alguém a tivesse substituído. Em vez de passar mais tempo com nosso filho, ela malhava em casa todos os dias e se recusava a comer, argumentando que era para emagrecer mais rápido. Você precisa comer leite, entendeu? Nada de ruim acontecerá se Frances consumir fórmula. Não há nada de terrível nisso. No final, depois de um mês, Alice perdeu o leite e tivemos que alimentar Frances com fórmula, o que não me deixou muito feliz. Eu queria que Alice cumprisse seus deveres maternais conforme combinamos no início, mas em vez disso ela fazia birras constantemente e passava pouco tempo com o bebê. Comecei a me preocupar com Frances. Então tive que contratar uma babá que vinha várias vezes por semana para ficar com Frances enquanto Alice tentava recuperar sua forma anterior. Quando Frances completou 4 meses, Alice decidiu conversar comigo. Harold, não consigo perder o peso extra. Quero voltar à academia para tornar meus treinos mais eficazes. Por que você não gosta de malhar em casa? Em casa não é eficaz. Só tem uma bola e um tapete, e isso não é suficiente para eficiência. Ok, mas só pagarei a academia depois de consultar um médico. Alguns dias depois, uma Alice alegre veio até mim, fornecendo um atestado médico, permitindo que ela voltasse aos treinos, e eu concordei em pagar sua inscrição na academia.
Incomodou-me que Alice, como mãe, passasse pouco tempo com a criança e transferisse todas as suas responsabilidades para a babá. Para uma criança é fundamental ter a mãe por perto no primeiro ano de vida, e essa situação parecia absurda. Eu não queria encher minha cabeça com pensamentos negativos. Eu só queria que Alice voltasse a ser a pessoa alegre e amorosa que era antes. Cheguei a sugerir que ela procurasse um psicólogo, pensando que poderia estar passando por depressão pós-parto, mas ela descartou, dizendo que estava bem e que estava tudo bem. Um dia, Alice me abordou dizendo que precisava de um personal trainer porque não fazia exercícios há mais de um ano e precisava colocar em dia os treinos perdidos e lembrar de todos os exercícios. Eu queria encontrar para ela um treinador confiável, mas alguns dias depois ela me mostrou uma foto de Cara Parks, que tinha uma excelente reputação como personal trainer, personalizando programas de treino individuais e eficazes para cada cliente. Alice disse que já fez uma sessão experimental gratuita com ele e gostou muito. Naquele momento, vi pela primeira vez um sorriso genuíno em seu rosto, então imediatamente dei-lhe dinheiro para pagar o treinador com vários meses de antecedência. Com o tempo as coisas melhoraram. Alice começou a voltar à forma e até ficou mais atraente, melhorando o humor e finalmente passando mais tempo com nossa filha, Frances. Nossa vida pastel ficou ainda melhor do que antes. Eu nem a reconheci. Ela se movia com tanta graça que fiquei simplesmente maravilhado com ela. A vida parecia voltar ao normal. Tivemos uma filha linda enquanto crescia, minha esposa era feliz e eu trabalhava para sustentar minha família. O que poderia ser melhor? Um ano se passou desde que Alice começou a treinar com Cara Parks, e nossa filha Frances completou exatamente 1,5 ano. Vi resultados maravilhosos em Alice. Ela ficou mais animada e enérgica. Percebi que ela não precisava mais de um treinador, pois conseguia manter sua forma facilmente. Alice, você é incrivelmente linda, mas não acha que é hora de parar de treinar com treinador? Você alcançou bons resultados. Ainda posso pagar as aulas, mas não vejo mais necessidade disso, considerando o quanto é caro. Não posso parar de treinar, senão este ano de treinos não teria sentido. Por quê? Você sabe se exercitar e não vejo necessidade de um treinador. Você não entende, preciso de um treinador. Nossa discussão durou cerca de 1 hora e Alice finalmente me convenceu de que precisava do treinador. Com o tempo, em vez de 2 sessões por semana, eles começaram a se reunir 3 vezes por semana e eu continuei pagando por isso. Mesmo não vendo muito sentido nesses treinos, resolvi me comprometer. Afinal, minha esposa estava feliz e isso era o mais importante. Isso continuou por 1 ano. Frances tinha agora 2,5 anos e Alice treinava com este treinador há 2 anos no total. Se há 1 ano vi excelentes resultados em Alice, agora não vi. Ela parecia até ter ganhado peso, começado a comer alimentos menos saudáveis e assim por diante. Além disso, Alice continuou a treinar regularmente 3 vezes por semana, mas parecia que não havia progresso. Esta foi a primeira bandeira vermelha para mim. Eu não era uma pessoa ciumenta e confiava na minha esposa, pelo menos porque ela não me deu nenhum motivo para não fazê-lo. Ela demonstrou cuidado comigo. Fizemos um ótimo sexo, mas senti que algo estava errado. Primeiro decidi verificar sua mochila esportiva enquanto Alice dormia. Saí da cama com cuidado, peguei a bolsa dela e levei-a para a cozinha para examiná-la. Na bolsa encontrei o habitual equipamento desportivo, uma muda de sapatos, uma toalha, uma garrafa de água, mas a minha atenção foi atraída para um pequeno bolso que parecia imperceptível. Abrindo, encontrei uma camisinha. Isso me pareceu estranho porque Alice e eu nunca usamos anticoncepcionais ou preservativos. Decidi não contar nada para Alice, então peguei um marcador preto e deixei um ponto preto quase invisível na camisinha, vamos chamar de marca, e coloquei de volta. Enquanto continuava a inspecionar a sacola, ouvi Alice descendo do 2º andar. Não consegui pensar em nada melhor do que esconder a sacola debaixo da mesinha de centro. Por que você não está dormindo, querido? Ficamos sem água lá em cima, então desci para pegar um pouco. Isso é ótimo porque eu estava com sede. Enchemos a água e voltamos para cima, deitando-nos para dormir novamente. Porém, não consegui adormecer porque tive que devolver a bolsa ao seu lugar. Depois de 1 hora desci e peguei a bolsa, verifiquei Frances e fui dormir. Mas não consegui dormir porque os pensamentos giravam em minha cabeça. Como é que um preservativo pode acabar no saco de desporto da minha mulher? Isso me incomodou. No dia seguinte, tudo parecia normal. Me preparei para o trabalho e Alice planejou passar o dia inteiro em casa com Frances. Não querendo ser tolo no trabalho, liguei para o bom advogado Douglas Sanford.
Ele me tranquilizou e me aconselhou a não tirar conclusões precipitadas. Sr. Randall, primeiro precisamos reunir evidências suficientes para sua paz de espírito. Colocarei você em contato com meu detetive particular e você fornecerá a ele todas as informações sobre sua esposa. Tenho certeza que ele começará a trabalhar em alguns dias. O mais importante para você é continuar levando uma vida normal e não levantar suspeitas com sua esposa. Você está a bordo? Apoiei a ideia do Sr. Sanford e enviei todos os meus dados para o novo detetive particular. Ele pediu mais informações, especificamente qual academia Alice frequenta, mas eu nem sabia disso. O detetive particular me tranquilizou, dizendo que descobriria. Fiquei surpreso ao ver que ele estava pronto para começar a trabalhar no dia seguinte. Voltei para casa e minha esposa já estava lá, tendo preparado o jantar para mim e colocado nosso pequeno Francis para dormir. Estava tudo bem e vivemos assim por 2 semanas. Durante esse período, nem o Sr. Sanford nem o detetive particular me contataram, o que me deu esperança de que minha esposa fosse fiel. Uma noite resolvi dar uma olhada na bolsa esportiva de Alice, onde encontrei uma camisinha completamente diferente, sem nenhuma marca. Enviei imediatamente essa informação ao meu detetive particular e na manhã seguinte, ele me mandou uma mensagem com a data e hora do nosso encontro. Cheguei na hora marcada e o detetive particular me entregou uma grande pasta com materiais de 3 semanas de trabalho. Fiquei surpreso com o quão pesado era. Sentamos em um café e o detetive me contou tudo o que havia descoberto. Ele me presenteou com 30 fotos, 2 vídeos e 5 páginas de anotações detalhadas sobre os movimentos de minha esposa. Durante todo esse tempo, minha esposa nunca foi à academia. Em vez disso, ela conheceu seu treinador em território neutro. Eles jantariam juntos e depois se retirariam para um hotel caro, passando algumas horas juntos antes de minha esposa voltar para casa. Houve também vários dias em que Alice não foi a lugar nenhum e o treinador veio diretamente para nossa casa, saindo depois de 2 horas. Fiquei chocado com todas essas informações. O detetive particular também observou que Alice se encontrava com o treinador não apenas nos dias programados de treinamento, mas também podiam passar algum tempo juntos enquanto eu estava no trabalho e nossa filha estava com a babá. Mergulhei em profundo desespero, se estivesse tão cego. O detetive particular também reuniu informações sobre Cara Parks, passando a maior parte do tempo monitorando-o. Acontece que minha esposa não foi a única vítima de Cara Parks. Havia pelo menos 5 outras mulheres com quem ele se encontrava regularmente em diferentes hotéis. Curiosamente, Cara Parks tinha esposa e 3 filhos. Um homem de família que praticava atividades sexuais com seus clientes durante o horário de trabalho e ganhava dinheiro com isso. Ele tinha uma configuração bastante elaborada. Sr. Randall, acredito que esta informação é suficiente para punir não apenas Cara, mas também sua esposa. Não há necessidade de mais vigilância. Você precisa consultar seu advogado e considerar o próximo curso de ação. Obrigado pela sua cooperação. Tirei um envelope com dinheiro e acrescentei mais algumas centenas para o trabalho do detetive. Eu não esperava um trabalho tão rápido e eficiente. Após a reunião com o detetive, liguei para meu advogado, Sr. Sanford, para discutir os próximos passos. Tudo depende do que você deseja. Com todas essas informações, você estará em uma posição vencedora. Podemos fazê-lo sofrer mais? Eu perguntei e o advogado sorriu. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte, e enquanto isso ele prepararia um plano no qual eu estaria em uma posição vencedora. Eu queria punir Alice por quebrar votos e me enganar de forma tão descarada. Eu não queria ser idiota, então definitivamente não teria pena dela. Tive uma semana para me preparar para a exposição. Acima de tudo, queria punir o treinador. Eu estava convencido de que ele era o responsável pela infidelidade de minha esposa. Embora ela pudesse ter optado por não me trair, fiquei mais zangado com o treinador por sua incompetência e uso indevido de sua posição profissional. O que ele estava pensando quando tinha esposa e filhos esperando por ele em casa? Aluguei algumas câmeras de vigilância escondidas e instalei-as em nossa casa. Sugeri a Alice que Francis fosse passar o fim de semana com os avós e Alice concordou alegremente. Também paguei ao detetive particular para obter mais informações sobre o treinador. Depois de lançar as bases para o espetáculo mais significativo da minha vida, esperei pelo sinal. Naquele dia, Alice deveria fazer exercícios enquanto eu saía para trabalhar pela manhã. Porém, não fui trabalhar. Tirei alguns dias de folga e pela manhã, enquanto Alice ainda dormia, fingi que estava me preparando para o trabalho.
Deitei-me debaixo da cama sem saber quanto tempo teria de ficar ali, mas percebendo que Alice talvez quisesse encontrar-se com o treinador no hotel. Para esse cenário, tínhamos nosso plano. Enquanto Alice cumpria sua rotina, eu me deitava debaixo da cama, comunicando-me simultaneamente com o detetive e com o advogado. Depois de 2 horas, o detetive me informou que o treinador estava se deslocando de táxi em direção à minha casa e isso me agradou. Observando pelas câmeras do meu celular, vi Alice deixar o treinador entrar em casa, fechar a porta e pular em seus braços, beijando-o apaixonadamente. Naquele momento tive vontade de me levantar e dar uma boa surra nele, mas segui o plano. Por cerca de 20 minutos, Alice e o treinador se entregaram à paixão na sala e já seminus, subiram as escadas. Vi a porta se abrir e 2 corpos entrando no quarto, caindo rapidamente na cama. Ouvi enquanto minha esposa se divertia. Eu nunca tinha visto ela assim comigo, e isso me deixou triste. Eu me senti humilhado quando minha esposa me traiu bem em cima de mim enquanto eu estava imóvel, precisando suportar isso. Deliberadamente não abri a câmera do quarto para evitar vê-la. Com o passar do tempo, percebi que eles haviam iniciado o processo real. Eu podia ouvir Alice gostando. Finalmente, através das câmeras, vi meu amigo Joshua cumprimentar a esposa do treinador na porta da frente com seus 2 filhos adultos. Ele pediu que esperassem. Você pode se perguntar como eu os convenci a vir à minha casa. Foi simples. Meu advogado contatou a senhora Parks e pediu a ela, junto com as crianças, que fossem à minha casa para testemunhar a infidelidade do marido. A senhora Parks era uma mulher bonita e atlética, não menos do que aquelas com quem seu marido era infiel, e até senti pena dela. Depois de 5 minutos, os pais de Alice chegaram. Convidei-os sob o pretexto de uma reunião regular, sabendo que provavelmente não acreditariam na infidelidade da filha. Quando a multidão se reuniu perto da casa, dei luz verde a Joshua para conduzir silenciosamente todos os convidados para o meu quarto, e a operação começou. Deitei-me debaixo da cama, enjoado de tudo o que acontecia acima de mim. A cama balançava tanto que atingiu meus joelhos, e eu queria sair dali o mais rápido possível. De repente a porta do quarto se abriu e os pais de Alice entraram no quarto, seguidos pela senhora Parks, que decidiu deixar as crianças no corredor. Ouvi os gemidos pararem e o silêncio completo se seguiu. Olhei para as câmeras e vi toda a cena. Alice e o treinador congelaram na mesma pose, assim como todos os presentes. Alice chorou em prantos, sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento, saí de debaixo da cama e entreguei a Alice os papéis do divórcio. Ela não disse uma palavra e começou a chorar. Esses 2 pareciam animais patéticos presos em uma jaula sem saída. O treinador tentou se enrolar em um cobertor e dizer alguma coisa, mas eu tirei o cobertor dele e disse: seu canalha, devolva todo o dinheiro que foi gasto com você nos últimos 2 anos. Entendi. A senhora Parks começou a chorar e saiu correndo da sala. O treinador quis correr atrás dela, mas o pai de Alice o impediu e lhe deu um soco no rosto, fazendo-o cair. Resolvi ir embora já que tudo estava feito. Eu disse a Alice para juntar as coisas dela e não queria vê-la aqui à noite. Saí da sala. Tentei acalmar a senhora Parks, garantindo-lhe que tudo ficaria bem. Tive que mostrar a ela todas as evidências de que seu marido não a estava traindo apenas com uma mulher. Mais tarde naquele dia, falei com os pais de Alice e eles disseram que a levariam para casa para reeducação. Seu pai estava extremamente descontente com a filha. Expliquei a ele que ela estava sob a influência de um manipulador e fraudador. À noite voltei para casa e estava vazio. Durante minha ausência, meu advogado e eu entramos com 2 processos no tribunal, um para processo de divórcio e outro contra Cal Parks, acusando-o de fraude. Meu advogado explicou que precisávamos encontrar informações sobre outras mulheres. Se descobrisse que eles também eram casados, poderíamos responsabilizá-lo por acusações mais graves. À noite, o pai de Alice me ligou e pediu desculpas pelo comportamento da filha. Ele expressou simpatia por mim, tendo vivido situação semelhante com sua primeira esposa, que o traiu poucos dias após o casamento. Porém, minha situação era pior. Minha esposa me enganou durante 2 anos e eu queria que a justiça prevalecesse. Depois de 2 meses, o processo judicial ocorreu e Alice e eu nos divorciamos oficialmente. De acordo com a decisão do tribunal, Frances iria morar comigo e Alice poderia visitá-la nos fins de semana. Por isso, toda semana levo Frances aos avós, tentando evitar cruzar o caminho de Alice, que buscava a reconciliação comigo. Mesmo assim, o pai dela me defendeu e eles me apoiaram. 3 meses depois de reunidas todas as provas, houve um julgamento contra Cal Parks.
O tribunal decidiu que ele deveria pagar o custo total dos seus serviços a todos os homens afetados. Ele não foi mandado para a prisão, mas perdeu o que havia de mais valioso em sua vida, sua família. Sua ex-esposa, April, acabou indo morar comigo junto com seus filhos. Ela vendeu a casa, recebeu uma parte do dinheiro e juntos decidimos vender minha casa, comprar uma nova e reformar. Não podíamos ficar na casa onde nossos parceiros nos traíram, foi a decisão certa. Alice perdeu a vida que tinha e teve que conseguir um emprego. Seu pai estava muito decepcionado com ela, então era evidente que ela não estava passando por uma vida fácil. Quanto a Cal Parks, ele perdeu totalmente o emprego. Outrora o melhor treinador, ele se tornou um pária quando suas ações inadequadas com seus alunos vieram à tona. Fiquei feliz que todos tiveram o que mereciam. Depois de algum tempo decidi pedir April em casamento, e agora ela se tornou oficialmente a senhora Randall. April e eu ficamos muito próximos e nossos filhos se dão bem. Agradeço que April seja dona de casa e não precise de muito para ser feliz. Acredito que ninguém jamais considerará a infidelidade novamente, sabendo da experiência traumática que ela traz. A única coisa que me incomoda agora é como vou explicar à minha filha, Frances, porque a mãe verdadeira dela não mora conosco. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários. Você acha que o personagem principal puniu sua esposa o suficiente por tal engano? O treinador realmente desempenhou um papel importante na traição da esposa ao marido? Será que o personagem principal poderia ter adivinhado muito antes que sua esposa o estava traindo? Acreditamos que a esposa recebeu punição suficiente, pelo menos ela percebeu claramente seu erro e, como resultado, ficou sem nada. O personagem principal fez a coisa certa, em um ataque de emoção, não fez nada estúpido e manteve sua dignidade. O treinador não fez a coisa certa, era mais provável que fosse o primeiro a arrastar os alunos para a cama e as mulheres casadas, o que é extremamente humilhante e antiético. A bandeira vermelha apareceu no momento em que a esposa ofereceu um personal trainer. O marido tinha que escolher o homem ou a mulher com quem sua esposa ficaria noiva, e não importava a reputação que a pessoa tivesse. O personagem principal não deu muita importância a isso. E foi esse o resultado que ele obteve no final. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir. Boa sorte!